Alertas de temperatura. O que você faz para evitar as não conformidades no controle de temperatura? Eu sou Moisés Fornazari, farmacêutico bioquímico e diretor da Helium Consultoria. Gente, ainda falando sobre temperatura, é um assunto, na verdade, que dá pra gente falar muito tempo, mas é o último vídeo sobre temperatura. Quando você passar a fazer os seus registros de temperatura, certo? É muito importante que você trabalhe para evitar as não conformidades de temperatura. Porque senão, nós só trabalhamos da seguinte forma, só tomamos ação quando ocorre uma não conformidade. Mas nós devemos trabalhar em tudo dentro do controle de qualidade de maneira preventiva, de maneira a evitar que a não conformidade, evitar que o controle fora dos parâmetros ocorra. Então, o que você pode fazer em relação aos seus controles de temperatura? Criar zonas de alerta. Por exemplo, se a sua geladeira é de 2 a 8, certo? Você pode marcar zonas de alerta, por exemplo, em 3 graus e em 7 graus. Como uma zona de alerta. No momento em que minha temperatura chega na zona de alerta, eu já posso tomar uma ação de prevenção. Por exemplo, minha temperatura está batendo em 7. Talvez já seja o momento de eu fazer um pequeno ajuste no termostato para que ela volte para a faixa ideal. Isto é uma ação preventiva. Trabalhando dessa forma, eu posso evitar que a não conformidade ou que o erro no controle aconteça. E isso seguramente é muito melhor para a qualidade dos materiais e dos equipamentos que estão armazenados ou estão operando numa faixa de temperatura. Isso se aplica à temperatura ambiente, temperatura de estufas e qualquer outro dispositivo que eu esteja controlando a temperatura. Ok, mas digamos que a temperatura efetivamente saiu da faixa de controle. O que eu preciso ter? Preciso ter as ações que eu devo tomar previstas, né? As ações de contingência que devem ocorrer no momento em que uma temperatura não conforme ocorre. Por exemplo, se eu tenho uma variação muito pequena fora da faixa de um refrigerador, por exemplo, especialmente acima, eu posso fazer um pequeno ajuste de termostato e esperar aí um período aí de umas 4 horas, fazer uma nova leitura para ver se a temperatura retornou para o normal. Se não retornou, eu tenho que tomar uma ação mais drástica, como por exemplo, retirar os produtos que estão armazenados nessa geladeira e passar para outra que esteja com temperatura controlada para evitar que eles se deteriorem. Então, ter uma previsão de o que fazer como medidas de contingência quando a faixa de temperatura é extrapolada também é muito importante e elas devem ser descritas e elas devem ser treinadas para que quando for necessário tomar essas ações, os operadores, as pessoas que trabalham nos setores saibam exatamente o que fazer. E quando fizerem, precisam registrar e deixar tudo claro o que foi feito para corrigir o problema. A dica de hoje era essa. Bora trabalhar?